Pessoal voltando. Oi, Daniele, tá todo mundo de volta aqui já para te ouvir, para tu poder fazer esse encerramento para a gente, comentar sobre a questão do professor Tiago, né? E para a gente poder se despedir aqui. Obrigada, pessoal, por ter voltado. Bom, e aí eu já posso comentar a pergunta do Thiago? Pode, já tem 10 pessoas aí nos ouvindo. Então, com essa questão agora da internet, isso facilita a conversa, sim, para as orientações técnicas, mas um ponto que é importante que o professor Thiago chama a atenção é que, assim, a orientação técnica ela é uma coisa pontual, mas ela é uma ação de extensão, né? Considero como uma ação extensionista, mas não é a extensão em si conforme os pensadores da extensão têm se posto a discutir. Por quê? Porque a extensão ela tem uma lógica de processo, né? Algo que vai para além de uma ação pontual. Então, mesmo nessa lógica do processo, a, existe hoje o uso da internet, como por exemplo o celular, tem facilitado muito a orientação técnica. Agora, qual que é a grande questão? É que eu tenho aprendido isso agora também com essa questão da pandemia. A gente está tentando organizar umas ações com algumas associações e a importância do encontro presencial. A internet não vai substituir esse face-to-face, estar junto, conversando, olhando as pessoas nos olhos, né? Uma ligação por telefone, ela facilita, mas ela não, hoje eu enxergo que não substitui esse corpo a corpo, estar junto, pensar junto, tomar um café junto, para ir se construindo a relação de confiança, mas também a relação de mesmo de ideias. Então, eu não digo que substitui. O computador não vai subir o celular, ele facilita, ele agiliza, mas para mim não substitui o estar junto, o encontro presencial, até porque a gente que não vive dadas realidades, se a gente quer comungar com as pessoas, as dores das pessoas, a gente precisa estar lá com as pessoas, partilhando daquilo que elas vivem também. E por isso que o Paulo Freire, ele tem uma frase nesse livro, Extensão à Comunicação, que foi assim uma das frases que mais me marcou, sabe? Ele diz o seguinte: se não for capaz de crer nos camponeses, de comungar com eles, será no seu trabalho, no caso o extensionista, no melhor dos casos, um técnico frio, provavelmente um tecnicista, ou mesmo um bom reformista. Nunca, porém, um educador da e para transformações radicais. Aqui, Paulo Freire vai se referir à questão do extensionista como um agente externo, mas que ao estar junto, transforma o seu processo ali de extensão numa forma de mudar as estruturas de desigualdade. E por que que isso é muito importante? Porque, por vezes, as pessoas, principalmente aquelas, né, com uma formação religiosa, seguindo os princípios, por exemplo, das religiões cristãs, têm a caridade como um princípio muito importante. E aí acabam transformando seu trabalho voluntário, né, ou a extensão, mesmo em projeto, por meio de projetos, como se fosse um ato assistencialista, de caridade, eu quero ajudar as pessoas. E esse ajudar, por vezes, é uma doação de alguma coisa, enfim. E aí, para dar um exemplo prático do que está acontecendo com a pandemia. Então, para entender o que Paulo Freire queria dizer sobre a questão do técnico. A doação de alimentos, que agora está todo mundo, claro, as pessoas estão com fome, fome não espera, então está todo mundo partilhando para conseguir abastecer minimamente com alimentos as famílias que não têm. É uma ação solidária, mas é uma ação que não muda a estrutura das desigualdades. Quando as pessoas param de doar, as pessoas voltam a ficar com fome de novo, porque elas não conseguem dispor dos meios necessários para conseguir manter sua alimentação. Então, de que modo os profissionais que trabalham com essas pessoas estão atuando para que no futuro essas pessoas não precisem mais de caridade?
Então, é isso que o Paulo Freire fala sobre mudança nas estruturas. A pobreza existe. Como que a gente, então, atua para que a pobreza deixe de existir? Sem e de forma que as pessoas tenham autonomia sobre seus processos. Da mesma forma, um outro exemplo. O que adianta? Eu fico me perguntando, né, quando eu estou pensando em ações de educação assim, educar as pessoas para elas não queimarem mais o lixo no quintal da casa. Então a gente vai fazer ação, é um absurdo, naquele bairro você pega por satélite, tem vários pontinhos e tal, as pessoas queimam lixo, isso é um absurdo. Agora, o que adianta eu educar essas pessoas para elas não queimarem mais o lixo no quintal, mas não há serviço de coleta na rua, naquele bairro, né? Uma coleta recorrente. Então, ou seja, eu deposito a culpa de tudo que acontece nas pessoas e digo o seguinte, elas fazem isso porque elas não têm conhecimento. Então, eu que tenho conhecimento especializado, passo para elas esse conhecimento e aí, com isso, elas vão agora mudar a sua forma de agir e vão agir como eu aprendi que é o correto. E aí eu esqueço todo o cenário que leva as pessoas, os grupos a agirem tal como agem. Né? Então, acho que isso é um ponto importante que a gente também vai aprendendo com o Paulo Freire, e é aí que ele fala da importância do técnico entender o seu papel político. E não é, e aí e é muito legal porque ele fala assim, ó, não é um político de ideologia pura, é político de entender que a ação extensionista gera um reflexo. Qual é o reflexo? Qual é o legado que a gente vai então deixar? Né? Então eu me pergunto muito isso. Tipo, se nós saímos dali, eu sempre trabalho, nem sempre eu consigo, gente. Não dá, sabe? Porque como eu digo, a gente tenta, mas a gente tem aqui o ideal, tenta traçar meios para chegar, né, no ideal. Agora é importante o seguinte, esse ideal negociado. Porque tem o ideal que a gente acha como deve ser. Só que a gente acha, mas os outros não. Então, esse ideal, ele precisa ser também negociado. Então, a gente negocia qual é o nosso ponto de chegada e vai pensando o caminho. E ao longo do caminho, esse ponto de chegada ele vai sendo repensado, né? E eu tenho aprendido com isso. Aí eu digo assim, a me perdoar quando eu falho também. A gente quando tem muita ansiedade e vê que uma coisa pode funcionar de dada forma, a gente meio que se frustra quando isso não acontece. Por isso que é muito importante se avaliar e avaliar com as pessoas também as coisas como elas vão acontecendo. Eu acho que, para a gente concluir, né? Para a gente concluir o nosso bate-papo aqui, e que fique claro que isso é difusão de conhecimento, isso é ensino, isso é um bate-papo, tudo isso que está acontecendo aqui é uma tentativa de trazer, nesse período de quarentena, reflexões, diálogos abertos sobre determinados conteúdos que estão ligados ao projeto de ensino ao qual eu coordeno, mas que pode ser adaptado para qualquer realidade. Tanto que você falou aí, qual é a importância nesse determinado momento da gente pensar a extensão como praxis extensional em saúde, em direito, em saneamento, em todas as áreas do conhecimento, né? Nós temos profissionais de diversas áreas, aí eu já vi advogados, agrônomos, engenheiros ambientais, estudantes entrando, então é importante que a gente traga essa reflexão para a gente ver o que a gente pode aprender com esse momento, qual é o momento oportuno que esse momento tem para nos ensinar. Você falou muito aí sobre a necessidade do face a face, né, para a gente discutir as coisas, mas também temos que aproveitar nesse momento oportuno que está acontecendo agora e não deixar o conhecimento parar. Se o conhecimento existe, ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser construído. Sobre um pouco da questão da nossa prática quanto extensionista, para não tomar cuidado de ser assistencialista, né? Isso é muito sério. Porque a partir do momento que você entra como extensionista em um determinado lugar, você ganha às vezes você se transforma em uma âncora.
para aquela sociedade que está ali e que te reflete em todos os sentidos. Você é o técnico que chegou para salvar eles de todos os problemas. Então, muitas vezes não tem nada a ver com a tua área do conhecimento. Eles estão querendo saber, eles estão querendo ajuda. Então, isso é uma prática real de quem for fazer extensão, for atuar como extensionista, vai encontrar. E o maior desafio enquanto extensionista que eu conheço, que eu já trabalhei até hoje, é que a atividade continue na sua ausência. Esse é o maior desafio da prática extensionista. Você implementar um projeto de extensão e não ter a certeza se ele vai continuar depois. E a frustração, talvez, de receber a notícia é que ele parou aonde você deixou ou ele acabou depois que você deixou. Isso é muito triste. E aí se faz a importância de se envolver a comunidade desde a concepção do projeto, para que ela se sinta dona, proprietária do projeto e tenha autonomia para seguir o projeto e a atuação posteriormente, né? Quebrando um pouco esse modelo tecnicista de difusão do conhecimento, de cima para baixo, né? Então é isso. Mas Você sabe, tem mais cara, alguma? sim, acho que é mais assim, reflexão que eu tenho também observado, Amanda, é que às vezes aquilo que é um tema importante naquele ano que você começou o projeto, daqui 2 anos apareceram novos temas. Então, nem sempre, quando encerrou porque não teve êxito. Encerrou porque foi o tempo necessário para acontecer. Que é aí que eu acho que eu digo assim, os tapas na cara que a gente leva. Vai E levando ao longo da carreira. vivência, eu vou dizer uma coisa para vocês. A vivência com as comunidades, a vivência com as pessoas da educação popular, a vivência com os grupos de bairro, a vivência nos movimentos sociais nos faz descer do pedestal de quem domina todo o conhecimento porque tem um diploma. Porque é incrível como a leitura de mundo, que a inexperiência que a gente carrega, né? E de certa forma, uma certa, como eu poderia dizer, essa autoestima elevada que a gente aprende na universidade por ter um diploma, faz com que a gente não enxergue as coisas com os olhos das outras pessoas, né? E quando você atua com extensão, é muito importante trocar essa lente do óculos, assim, para ter um diálogo franco e se colocar ali a serviço, sabe? Não são as pessoas, você não está fazendo um favor a elas. Eu digo sempre o seguinte, que bom que eu estou tendo a oportunidade de aprender aqui, que bom que essas pessoas abriram espaço para eu estar com elas. Então, eu já estou aqui desde a UFOPA com um projeto de extensão com as pessoas das casas familiares rurais, né, de Santarém, de Belterra, e por meio disso eu pude conhecer pessoas maravilhosas que têm atuado em outras CFRs no Pará, gente que está na luta aí por mudanças na estrutura de desigualdade. Gente, eu aprendo tanto com essas pessoas que eu mudei muito a minha forma, inclusive de enxergar a extensão, a partir da vivência, das experiências que eu tenho trilhado junto com o pessoal da pedagogia da alternância, com o pessoal da educação do campo. Então, para a gente entender que a gente vai sempre se reinventando, mas a gente tem que estar aberto. E saber que a gente não domina tudo. Claro, a gente sabe até onde a gente sabe alguma técnica, né? Alguma coisa, mas essa negociação é muito importante, porque como Paulo Freire nos ensinou, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, né? Homens e mulheres se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Essa é a outra frase que eu aprendi aqui, ó, e que ficou, e que me ajuda também a dormir mais tranquila, quando aquilo que não aquilo que nós idealizamos, mas aquilo que eu idealizei não aconteceu. Por isso que eu acho que quando a gente tem as métricas, a gente tem que aprender a refazer as nossas métricas de sucesso. Então, número de compartilhamentos é a métrica do sucesso. Número de pessoas no evento que eu promovi é a métrica do sucesso. Hoje é número de visualizações aqui, ó, número de pessoas online. Mas então hoje, para mim, olha, tipo assim, 1000 visualizações, mas não fez efeito nenhum para ninguém. Então, se eu tiver 10 visualizações e isso transformar alguém,
ou fazer alguém ir para frente, isso é muito mais importante hoje para mim do que necessariamente o número, né? O número dos seguidores, digamos assim, que a gente vai ter. Porque Manuel de Barros tem uma frase, né, um poema que é muito legal, que resumindo é assim: a métrica de uma coisa, ela não se mede pela quantidade, digamos assim, mas ela tem que ser medida pelo encantamento que ela causa na gente. Então, hoje, para mim, extensão é muito mais isso, sabe? O aprendizado, o processo, do que necessariamente o número de coisas que a gente está fazendo por aí. É isso. Bom, fazer extensão, fazer educação é plantar sementes que a gente não sabe quando ou onde vai crescer. É jogar sementes ao ar, que a gente não sabe quando ou onde vai crescer e quais os frutos que vão produzir, né? É esperança, acima de tudo. Eu costumo dizer isso. Então, a gente trabalha em cima da esperança, da mudança e de um futuro melhor. Bom, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria deixar claro para essas 13 pessoas que estão online aqui que Daniela é muito minha amiga desde 2005. É uma pessoa que eu admiro demais, é uma pessoa que eu me espelho e que eu busco ser como profissional. Então, te admiro muito. Passar contigo essa 1 hora e pouco aqui, para mim é muito satisfatório, aquece meu coração e melhora o meu conhecimento. Aprendi muito contigo, viu? Muito obrigada pela contribuição. Obrigada a todos que estiveram presentes. A gente está disposto aqui, eu estou disposta aqui a conversar com mais diferentes profissionais, a professora Tiago, a professora Eleonora, né, a professora Fabrícia, a professora Ellen, que estão aí. Se quiser abrir um diálogo aqui, tomar um café comigo, fique à vontade, a gente pode conversar aqui e trazer os mais diferentes conhecimentos, né? Essa live de hoje me fez perceber que a gente precisa conversar um pouco sobre educação ambiental, então eu vou estar organizando uma live sobre educação ambiental aqui para falar um pouco da minha experiência, do projeto, de como que eu tenho trabalhado dentro do sentido na engenharia, em gestão de resíduos, né? E também tem uma outra atividade que a gente vai realizar dentro do grupo de estudo, que é uma live que eu acho que eu vou fazer no YouTube, mas eu vou divulgar aqui, sobre elaboração de projetos de pesquisa, né? Para estar ajudando os nossos aluninhos a fazer os TCCs. Então, quem tiver interessado, depois também pode passar por aqui que a gente vai estar divulgando. E além da live de gestão de resíduos e impacto na água, que vai ser em maio. Amanda, posso só fazer assim, eu queria mandar um beijo pro meu pai, para minha mãe, para minhas irmãs, né? Uma live. Quero mandar um assim, ó, para os meninos da PA, especialmente para Elisângela e para Paula, que fizeram, gente, uma propaganda que eu digo, minha Nossa Senhora, pessoas maravilhosas que eu tive assim a bênção de ter na minha vida. Um beijo para os alunos, eu vi que tem alunos de vários cursos também acompanhando, né? Os amigos lá da agronomia, meu Deus do céu, Thomason, que a gente não se vê, não se fala há séculos, outros amigos também, os professores da UFOPA aí, nossos colegas, parceiros, tem muita gente fazendo extensão, falando sobre extensão, aprendendo sobre extensão, e eu acho que a gente podia, quando acabar esse negócio todo aí, se a gente pudesse encontrar, tomar um café, fazer um encontro de extensão na universidade ali, para a gente falar um pouco, trocar nossas experiências, Acho que né? a E universidade está conversar precisando. sobre isso. Eu queria muito agradecer a você pela oportunidade, você é sempre maravilhosa, uma pessoa fantástica, de uma alegria que me inspira demais. Nossa, Amanda, o que você tem feito também, como que diz, né? Superando os desafios para fazer suas ações na universidade, fora dela. Saiba que eu também me inspiro muito. Eu quero te parabenizar pela atividade que você fez com seus alunos, pelo projeto de ensino, mas também na disciplina, sobre os informativos, né? Comunicação sobre a gestão dos resíduos na época da pandemia. É um trabalho fantástico que mostra o quanto nós temos potencial, né? Da importância do conhecimento técnico-científico, mas que ao mesmo tempo está ali junto, atendendo uma demanda que pode ter um efeito muito positivo na sociedade. Parabéns mesmo para vocês, ficou a coisa mais linda, de inspiração. Parabéns pelas lives. Já quero lá no projeto de extensão, nós vamos fazer também, inspirada também no que você está fazendo. Acho que você Fique à está vontade. muita gente também
a usar, nesse momento de pandemia, essas tecnologias para tentar falar sobre, eu digo assim, que não é difundir o conhecimento, mas falar sobre os conhecimentos e construir mutuamente esses conhecimentos. Vamos conversando. Obrigada por tudo, viu? Tchau, pessoal. Até a próxima. A live fica salva 24 horas e depois eu coloco no YouTube, tá bom? Tchau, tchau, Dani. Obrigada.